Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque serelepe. E também, claro, tem a entrevista completa no link aqui na descrição. Nessa moral, para esse careca que vos fala, Fernando Diniz chega no Fluminense e a época de fora, eu até critiquei a contratação do Diniz, porque estava indo no caminho totalmente contrário ao do técnico anterior, que era o Abel Braga. O Abel pensa futebol de uma maneira A e o Fernando Diniz de uma maneira Z. São duas maneiras diferentes. E o Fluminense montou um elenco pensando na maneira Abel Braga de ser. E o Fluminense contrata o Diniz. Quando ele foi contratado, vendo de fora, eu vi que a torcida do Fluminense era 70% contrária à volta do Diniz, até mesmo pela passagem que ele teve anterior, não sei se eu estou errado, e 30% que gostavam do Fernando Diniz. Hoje eu já vejo que a torcida do Fluminense tem um carinho de 80% a 90%, mas ainda você tem muitos haters Sim. do Fernando Diniz Principalmente quando perde, toma uma porrada. Quando perde, igual foi na Copa do Brasil. Eu vi que o Fernando Diniz foi atacado ali de uma maneira bem forte pela torcida tricolor. Como que você enxerga hoje o Fernando Diniz? Tem essa situação de seleção brasileira que é muito falada também, de que ele é um dos alvos da CBF para depois da Copa do Mundo. Já tem conversas para renovação do Diniz no Fluminense. Como que tá a situação hoje do Diniz? Cara, o Diniz é um cara que eu cheguei para cobrir o Fluminense junto com ele praticamente. Sim. Iniciei em 2019 e eu tô ali iniciando uma temporada também, na minha primeira, desde o início no Fluminense. Então eu cheguei junto com ele ali. Conheci o Diniz naquela época, quando assim, não tinha essa relevância que ele tem hoje. Né, ele estava começando a treinar grandes clubes ali. O Fluminense talvez tenha sido... Né, Foi o primeiro grande clube que ele treinou. Foi, o Atlético foi depois do Fluminense, né? O Atlético foi antes. Foi antes, então. Foi o Atlético e depois vem o Fluminense. Foi no ano anterior. Isso. Então, assim, eu aprendi muito com ele ali, cara. É um cara que eu passei a respeitar, assim, um cara de um caráter, de um respeito. Mas é Fernando Diniz. E Fernando Diniz é um ser humano diferente, cara. É um Kinder Ovo, né? Ele tem o jeito dele, a maneira dele de... Às vezes o pessoal fala que é meio maluco, e parece que às vezes parece meio doido mesmo. Ele tá ali pensando, ele tá... Mas é um cara, assim, que tem uma capacidade de análise de qualquer situação que é impressionante. Ele sabe respeitar, acima de qualquer coisa, as pessoas que estão ali trabalhando com ele. Ele pode discordar. E quando ele tiver meio pistola, ele vai dar uma porradinha, vai dar uma alfinetada. Mas é um cara que respeita demais. Sempre respeitou todo mundo. Que tem uma maneira dele de pensar, e eu admiro muito ele e sempre admirei, porque ele tem um jeito dele de pensar o futebol. E ele acredita naquilo ali. E ele vai morrer com essa convicção. Isso é legal. Não tem jeito. O Fernando Diniz vai mudar. Quando ele voltou agora... Mas mudou um pouco da primeira passagem. Eu acho que defensivamente deu uma melhorada. Mas aí que tá. Será que mudou muito ou talvez o time tenha se encaixado melhor com a filosofia dele? Eu acho que... Pode ser também. Acho que também é um processo de evolução também, sabe? Não é porque o cara mudou, mas porque ele evoluiu dentro do sistema dele. Sim. As ideias, a essência dele, do que ele pensa sobre o futebol, ele não mudou. Ele fala e eu acredito. Mas que ele não fez ajustes? Eu acho que ele fez ajustes. Fez ajustes, sim. Fez ajustes, né? Mas eu acho que isso não é uma mudança de pensamento. São melhorias que você vem fazendo dentro por exemplo, tem o Eduardo Barros agora, que trabalhou com ele na Atlético Paranaense, que é um cara também muito qualificado, que visa muito essa questão do sistema defensivo, esse equilíbrio, e pode estar ajudando bastante o Diniz, eu acredito que esteja. Estou até tentando uma entrevista com ele já há um tempo. Eu acho que é um cara que está contribuindo bastante para o Diniz agora. Então não é uma mudança, não é uma mudança definitiva do que ele pensa, da visão dele sobre o futebol, de questões táticas. Eu acho que a essência está preservada. E a gente vê que a essência está preservada. Só que eu acho que são adaptações e, enfim, uma evolução natural de coisas que ele vai aprendendo também, que ele vai apanhando e vai aprendendo. Então hoje eu acho que ele é um profissional muito mais completo.